Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova de primeira fase do ITA 2021, admissão 2022, vamos corrigir e comentar agora a questão número 51 da prova que ocorreu no dia 2/11 de 2021. Dizemos que a representação binária de um número n pertencente ao conjunto dos números naturais da forma n igual a g que multiplica 2 elevado a 0 mais f que multiplica 2 elevado a 1 mais e vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2 à terceira, mais c vezes 2 à quarta, mais b vezes 2 à quinta, mais a vezes 2 à sexta. A representação é a, b, c, d, e, f, g na base 2, onde a, b, c, d, e, f, g pertence ao conjunto formado pelos elementos 0 e 1. Isso porque é binário. Se fosse, por exemplo, na base 3, poderíamos ter 0, 1 e 2. Se a base fosse 4, 0, 1, 2 e 3. E omitem-se os algarismos 0 até o primeiro algarismo 1 da esquerda para a direita. Seja k um número inteiro, tal que esse k está compreendido de 1 até 100. Qual a probabilidade de k e k mais 1, ou seja, o seu sucessor, terem representações binárias com números distintos de algarismos? Alternativa A, 2%, B, 4%, C, 6%, letra D, 8% e letra E, 10%. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Antes de começar a solução, vale dar alguns exemplos em relação ao número que esteja escrito na forma binária, ou seja, com base 2. Eu só posso utilizar algarismos 0 ou 1. Se começar com 0, a gente ignora, tem que ser sempre iniciando com o número 1. Por exemplo, eu posso ter aqui esse número 1, 0, 0, 1. Esse número, ele está na base 2. Se ele está na base 2, como que a gente transforma ele para a base 10, que são os algarismos indo-arábicos que a gente tem, que são os algarismos de 0 até 9. A gente começa aqui, 1 vezes 2 a 0, mais, aqui eu tenho 0 vezes 2 a 1, sempre aumentando a potência, mais 0 vezes 2 ao quadrado, finalmente 1 vezes 2 a terceira. Veja que nós estamos organizando da forma que foi proposto aqui. Então, quem está no papel do A? A é 1, B é 0, C 0 e letra D é 1. Por isso que a gente começou com D vezes 2 a 0. Aqui começou com G porque tivemos uma grande quantidade de algarismos 0 e 1. Então, este número escrito na base 10 vai ser 2 a 0 é 1 vezes 1, 1. Aqui vai dar 0, aqui também 0, e aqui 2 a terceira, 8. Então estamos dizendo que este número é o número 9, a gente não escreve base 10, base decimal, mas é a mesma coisa. Então essa é a ideia de um número na forma binária, ou seja, a expressão decimal, né, pode ser transformada para a base binária ou da base binária para decimal. Para a gente passar o 9 para a base binária, basta a gente pensar o seguinte: pensaremos nas potências de 2. 2 a 0, até chegar próximo de 2 a 9. 2 a 1 não dá, não está longe ainda. 2 a 2 é 4, 2 a terceira é 8, está próximo. Então eu vou aproveitar o 2 a terceira, que é 8, mais 1. Então é 8 mais 1. E aí nesse caso eu represento 1 como a unidade, e o 8 será aqui na quarta casa, da direita para a esquerda. Aqui esse 1 representa 2 a terceira. 2 a terceira mais 1. Uma outra forma é usando o algoritmo da divisão. Eu vou dividindo por 2 e encontrando ali os restos, a gente consegue depois nos restos definir dessa forma. Por exemplo, se eu tenho aqui o número 9, eu divido por 2, dá 4, 4 vezes 2, 8, resto 1. Eu continuo o processo. Esse é um algoritmo para transformar da base 10
para a binária. 4 dividido por 2 dá 2, sobra resto 0. Continua o processo. Por 2 vai dar 1. 1 vezes 2, 2, sobra resto 0. Eu já posso finalizar, porque agora o meu quociente é menor do que 2. Mas se eu continuar a divisão, divido por 2, vai dar 0. 0 vezes 2, 0, para 1, 1. A nossa construção é de baixo para cima aqui na diagonal. Fica 1, 0, 0, 1. Ou senão a gente faz 1, 0, 0, 1. Nesse formato, como é simétrico, né, foi uma coincidência. Mas se eu tenho, por exemplo, outro 1 aqui, a contagem de baixo para cima inicia da esquerda para a direita. A gente poderia pegar um outro exemplo. Mas já está claro como que é a transformação. Agora vamos para a solução da questão. Nós temos o seguinte, ele quer a probabilidade de K e K mais 1, ou seja, na fronteira de um número sucessor aqui, já que o K tem um intervalo de 1 até 100, são 100 valores para K. Então a probabilidade vai ser o número de casos favoráveis, que eu vou identificar organizando aqui um padrão, dividido pelo número de casos totais, que são 100. Então vamos construir primeiro os algarismos. Como que eu construo, por exemplo, o primeiro, que é o algarismo 1? O algarismo 1 vai ser exatamente o próprio 1. Muito bem. Como que a gente constrói o algarismo 2? A gente coloca 1, 0, porque 0 unidade aqui, 2 elevado a 1. O número 3 vai ser uma unidade com mais 2, sempre pensando na potência de 2. O algarismo 4, aqui na base decimal, a gente vai fazer o seguinte, o 4 a gente passa para cá, fica 0. Veja, eu tenho aqui também 0 e 1. Número 5, a gente vai ter 4 mais 1, ou seja, essa é a representação binária. O 6, eu já vou ter aqui 4 mais 2. Então, 4 é aqui, representado aqui por 2 a segunda, mais 2 a primeira. E 0. 7. 7 é a mesma coisa de 4, perdão, isso mesmo, 4 mais 2, 6 mais 1. Então vai ficar 4 mais 2 mais 1. Quando a gente chega no 8, já vai aumentar aqui a quantidade. Por isso que vai ser na fronteira de K para o seu sucessor K mais 1. Então aqui eu tenho 3 algarismos, mas agora para 8 eu vou ter 1, 0, 0, 1. Significa que nessas fronteiras, ou seja, quando eu pego as potências de 2, 2 a 1, aqui aumenta-se a quantidade de um algarismo para 2. Quando eu vou para 3, passando para 4, eu aumento de 2 para 3. Depois, quando eu vou de 7 para 8, eu aumento de 3 para 4. Se a gente continuar esse processo, a gente vai identificar que isso vai ocorrer sempre nas fronteiras de potência de 2. Ou seja, o 2 aqui é 2 a 1, o 4 é 2 a segunda, o 8 é 2 a terceira, 2 a quarta é 16. Então a gente vai ter o 16, a sua representação decimal, que é a mesma coisa que 2 a quarta, e nós vamos ter um anterior. Aqui eu vou aumentar de 4 algarismos para 5 algarismos. Depois a gente vai ter 2 a quinta. 2 a quinta é 32. Eu vou deixar um espaço que eu preciso do 32 e um anterior. Então, no 32, que é 2 a quinta, vai acontecer também que o 31 nós vamos ter 5 algarismos, passando para 6 algarismos. Depois do 32 é 2 a sexta. 2 a sexta
significa 2 à sexta, 64. Então, isso vai acontecer no 64 e também no anterior, 63. Para o 63, eu vou continuar aqui com 6 algarismos, passando para 7 algarismos. E o processo continua. A gente já obedecemos um padrão, só que vai chegar um momento que vai superar 100. E já é o próximo, veja, o 2 à sétima. O 2 à sétima não vai entrar, porque o 2 à sétima equivale a o dobro de 64, que é 128. Então eu não posso pegar essa situação, mas a gente entende que vai passar de 7 algarismos na base binária para 8 algarismos. Porém, a gente não vai pegar porque passou de 100. Então, os elementos que a gente vai pegar são os casos favoráveis, são esses que passam do 15 para o 16, do 31 para o 32 e do 63 para o 64. Em termos de probabilidade, como nós estamos diante de um modelo equiprovável, qualquer que seja a numeração que eu pegue aqui, essa fronteira, ela sempre será a mesma, porque independe da quantidade de algarismo, a probabilidade vai ser sempre a mesma, são modelos equiprováveis, então o espaço amostral é equiprovável. Nós podemos usar probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, todos os casos possíveis. Como eu tenho 100 possíveis valores de K, aqui é 100. Mas quais são aqueles que nos interessam? Esses que acontecem na fronteira, de K passando para K mais 1. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 em 100 é exatamente 6%. Finalizamos, portanto, a questão 51. 6%, vamos marcar a alternativa C de casa. Perfeito? Com isso a gente finaliza a questão número 51. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.